Nós, a Assembleia de Deus do Ano Bom, agradecemos a sua companhia. Se inscreva no nosso canal no YouTube, AD Ano Bom TV, e na nossa página no facebook.com/AD Ano Bom. Atenção para nossa programação. Você assiste agora uma live do Departamento UFADAB, União Feminina da Assembleia de Deus do Ano Bom. Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar uma porção da palavra do nosso Deus, né? Agradecidos por este momento. Vamos orar? Deus Santo, Deus maravilhoso, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, te glorificar, te exaltar por este momento que o Senhor nos separa, Senhor, para falar conosco, para aprendermos a Tua palavra, para ter intimidade contigo. Senhor, mesmo no meio de um momento tão caótico que a humanidade vive, Senhor, no meio de tanta correria, tantos afazeres, tantas preocupações, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos convidado, ó Deus, para estar contigo, Senhor, neste momento. Desde já queremos te agradecer e te pedir, Senhor, repreenda toda inquietação, toda perturbação na mente, Senhor, toda agitação, Senhor, que possamos realmente estar ligados no trono da Tua glória, Senhor, que nada, Senhor, nada nos impeça, ó Deus, de ouvir a Tua voz e sentir o toque do Teu Espírito Santo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a palavra do Senhor para os nossos corações, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos estar lendo do versículo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Santo Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Fala conosco, revela essa palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. É uma passagem muito conhecida, né? E diz aqui que Naamã foi curado de lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. A gente vai observando aqui que Naamã, ele não era só um chefe do exército, não era alguém que tinha só um título, né? Naamã era alguém que tinha conquistado, já tinha um histórico de vencedor. Olha só que bênção, né? Além dele ser chefe do exército, ele era um homem grande diante do senhor dele, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então Naamã era aquela figura assim que aos olhos humanos tá tudo ok, né? Um homem importante na sociedade, um homem reconhecido na sociedade, um homem que tinha vitória, né? E o final do versículo 1 diz assim: porém leproso. A lepra, a gente sabe que era uma doença terrível, terrível, terrível nos tempos bíblicos,
porque não tinha tratamento, não tinha remédio, né? Não tinha nada. Então, quem era detectado com lepra tinha que ficar isolado da sociedade, isolado da família, né? E era uma coisa realmente terrível, terrível. E o versículo 2 diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E aqui eu falava com Deus: cadê o nome dessa menina? Não tem nome, era só uma menina, né? E observando, por que não levaram um homem? Talvez um homem robusto, valente, para ser de boa serventia num trabalho do campo, num trabalho braçal, né? Por que uma menina, né? Porque uma menina que nem nome, a Bíblia citou o nome dela. E assim, muitas vezes a gente se encontra. Igreja do Senhor, eu, você, né? Talvez sem uma grande, sem fama na sociedade, né? Talvez nem cito o nome, mas é essa igreja que o Senhor tem chamado para fazer a diferença na terra. Essa igreja, no momento que o mundo está aí tão perturbado, tão ansioso, tão agitado, tão angustiado, buscando recurso na medicina e tantas coisas, e quem o Senhor tem chamado? A igreja dele, a igreja dele. Muitas vezes pessoas sem curso, né? Muitas vezes pessoas com poucos recursos, e essas pessoas o Senhor tem chamado. E aqui diz, no final do versículo 2, ficou ao serviço da mulher de Naamã. Mesmo essa menina, que a Bíblia nem cita o nome dela, tinha atividade para ela, tinha serviço para ela. Aleluia, tem serviço para nós. Tem serviço para nós no reino de Deus, na obra de Deus, né? Independente, volto a dizer, independente da condição física, né? Tem serviço para nós na obra de Deus. E o versículo 3, quando diz assim: e disse esta sua senhora, aqui eu parei. Jesus, como assim? Uma menina que foi levada cativa, foi levada presa. Então, quer dizer, ninguém convidou, não era um passeio. Você quer ir? Não, ela foi levada. Ela foi obrigada a estar nessa situação. Ela foi obrigada, pressionada a estar nessa circunstância ruim, né? Longe da família, presa. E aí? E disse essa sua senhora, mesmo ela presa, mesmo ela vivendo uma situação que ela não gostaria de estar vivendo, ela falou. Glória a Deus. Muitas vezes a gente tem visto a igreja do Senhor calada, recuando, né? O mundo aí ansioso, buscando tantas coisas, e a igreja do Senhor precisa ser ativa, precisa se levantar, precisa realmente dizer que há cura sim, que há jeito sim, que há solução sim, né? E disse esta sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluias. Aqui a gente não vê uma menina perdendo tempo quando abre a boca, né? Infelizmente a gente tem vivido dias de servas de Deus sim, perdendo tempo quando abre a boca, jogando palavras ao vento, usando a internet para nada, né? A gente sabe que hoje é um recurso que a gente tem, até por causa da internet, dos recursos que a gente está nesse momento gravando esse vídeo, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Precisa ter muita vigilância. Tem muitos crentes, aleluia, esquecendo daquela palavra do Senhor quando diz assim: tu, porém, entra no teu quarto, sabe? Fecha a porta. Crente desabafando em rede social, jogando piadinha para lá, piadinha para cá, perdendo tempo, jogando palavras ao vento. Disse essa sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina cativa, presa, talvez triste, chorosa, talvez, quando ela abriu a boca para falar bênção, sabe? Ela abriu a boca, aleluia, para dizer: se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um profeta, ele o restauraria da sua lepra. Aqui essa menina não diz assim: olha, talvez, quem sabe, tinha uma igreja. Não, ela diz com certeza: ele o restauraria da sua lepra. Da onde vem essa certeza? Da onde vem a certeza do coração dessa menina que fala com tanta convicção, com tanta certeza, que se o Senhor dela, né, se Naamã estivesse lá em Samaria, lá tinha um profeta, iria restaurar ele da lepra. Da onde vem? Da intimidade que ela tinha com Deus, da busca dela, né, com Deus.
Então a gente vai observando também, eu sempre falo isso com meu esposo, é muito bom quando a gente está no culto e a gente vê a pessoa pegando o microfone, a gente sabe que aquela pessoa tem vida com Deus, sabe? Tem intimidade, não fica usando o microfone para nada, entendeu? Então assim, é maravilhoso quando essa menina, mesmo diante de uma situação ruim, e ela queria causar algo de bom para quem estava causando algo de ruim nela, né? A palavra do Senhor nos diz que a gente deve pagar o mal com o bem. A gente deve pagar o mal com o bem. Aleluias. Essa menina, ela era escrava e ela estava a serviço da mulher de Naamã. Então, Naamã, de certa forma, estava ocasionando isso na vida dela, essa prisão, essa serventia, né? E mesmo assim, o coração dessa menina era transformado. Ela queria causar o bem, ela queria ver o bem, independente dela estar numa situação ruim, independente dela ser prisioneira, independente de talvez ela ter medo de pegar a lepra, porque ela estava junto ali, independente de qualquer coisa, essa menina estava glorificando o nome do Senhor. A hora que ela abriu a boca, foi para glorificar o nome do Senhor. E ela queria causar o bem, queria fazer uma coisa boa, mesmo para quem estava fazendo uma coisa ruim com ela. Para isso o Senhor tem nos chamado, para fazer a diferença no mundo, para fazer a diferença nesse momento tão terrível que a gente vive, né? Em nome do Senhor Jesus, que possamos realmente ser sal, realmente ser luz desse mundo, esse mundo tão tenebroso, tão perdido, as pessoas estão sem rumo, né? A gente tem visto pessoas às vezes com tanto recurso, mas tão longe de Deus, tão apegadas no material que a gente sabe que é ilusão, né? A palavra do Senhor diz vaidades de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade, né? Então é maravilhoso quando essa menina diz, ele restauraria da sua lepra. E aí? E aí que essa menina tinha uma comunhão com Deus, ela sabia, ela tinha certeza do Deus que ela servia. Aleluia, que essa palavra não ficou só ali, entre ela e a senhora dela conversando. No versículo 4 diz assim, então Naamã entrou e o notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Quando Deus está no controle, e Ele sempre está, aleluia, Ele sempre está no controle, aleluia, tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa menina, o que ela falou não ficou ali. Naamã foi e falou com o rei dele, com o senhor dele, e disse, olha, a menina falou que lá tem um profeta, lá ele poderia me curar, lá ele poderia me ajudar, né? Então, assim, Deus foi movendo ali, não foi só uma palavra, como não foi só uma palavra que uma menina falou, era uma palavra de alguém que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus, falou, né? E quando a pessoa fala com intimidade, Deus opera. Glória a Deus. O versículo 5 diz assim, então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Aleluias! A menina falou com a senhora, que falou com o esposo, que falou com o rei. Aleluia! Essa deve ser uma comunicação que deve acontecer sempre. Comunicação de bênção, comunicação de coisa boa, comunicação de que Deus está operando, comunicação de que tem jeito, de que para Deus nada é impossível. Infelizmente, às vezes a gente tem visto conversas que vão sendo levadas adiante e não resultam em nada. Conversas que vão sendo levadas adiante não acrescenta, não soma. Aleluia, a palavra do Senhor diz que toda palavra que sai da nossa boca tem que ser para edificar, para promover a edificação daqueles que ouvem, né? Então aqui essa menina, que ela falou foi sim andando, acontecendo, mas é maravilhoso que era para glorificar o nome do Senhor. Então chegou até o rei e o rei falou, olha, eu vou te enviar uma carta então e você vai lá. Você vai lá e leva para o rei e você fala que eu estou te encaminhando, que eu estou te mandando para lá. E o versículo 6 diz assim, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Até aqui, a gente parando nesse versículo 6, a gente vê que a menina tinha certeza, tinha convicção do que ela falou. Mas até então, Naamã e o rei dele, o senhor dele, estavam achando que seria algo movido no que o olho vê, seria algo movido no natural,
né? Tanto que diz aqui no final do versículo 5, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Aqui o senhor de Naamã pegou e falou, então tá, tudo bem, você vai lá, leva a carta, leva o ouro, leva a prata, né? Conversa de rei, conversa de gigante, é assim com dinheiro, né? E levou. E chegando lá, aleluia, né? Naamã foi e falou, olha, tá aqui a carta, tá aqui isso, tá aqui aquilo. Eles acharam que seria assim. Seria com dinheiro, seria com recursos, seria talvez com influência, né? E é assim que o mundo pensa. O mundo pensa que se resolve os problemas no dinheiro. O mundo pensa que se resolve os problemas com um bom plano de saúde, com um bom médico, com um bom advogado, com uma influência na sociedade, né? Aleluia, mas lá atrás a menina já tinha falado, no versículo 3, quando ela diz, ele o restauraria da sua lepra, um profeta. A menina estava falando do sobrenatural de Deus. A menina estava falando do impossível, do mover maravilhoso, glória a Deus, aleluia, mas eles não entendiam, né? Porque aquele que é da carne não entende as coisas do Espírito. Eles até então não entendiam. O versículo 7 diz assim, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Aleluia, o rei de Israel ficou bravo, ficou ofendido. Como assim? Agora o rei da Síria está achando que eu sou Deus para restaurar alguém da sua lepra, né? Sou eu Deus para fazer isso? Tá buscando ocasião contra mim, tá querendo armar um golpe para cima de mim, talvez, né? Para denegrir minha imagem, minha reputação, né? O versículo 8, a gente vê um mover sobrenatural de Deus também. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus, aqui Eliseu teve uma atitude fantástica, maravilhosa, glorificando o nome do Senhor, que ele diz assim, por que você está tão preocupado, tão desesperado? Fala para ele vir para mim, né? E quando ele fala, diz a mim, ele não diz a mim, deixa ouvir a mim, porque eu sou maravilhoso, porque eu sei falar bem, porque eu sou eloquente, porque isso, porque aquilo, não, ele diz assim, final do versículo 8, deixa ouvir a mim e saberá que é profeta Israel. Quando Eliseu disse, deixai vir a mim, ele quis dizer assim, porque eu estou buscando a Deus, porque eu creio no Deus que eu sirvo, porque eu sei que Deus tem poder para mover no impossível, no sobrenatural, naquilo que não tem mais jeito, sabe? Naquilo que tudo diz ao contrário, como diz o louvor, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir, aleluia. Eliseu falando nesse sentido, não no sentido de prepotência, no sentido de arrogância, não, de forma alguma. Eliseu falando no sentido da certeza, da convicção do Deus que ele servia. Aleluia, e aqui a gente vai vendo no decorrer desse capítulo 5 de 2 Reis, né, que Naamã ele é curado. Naamã chega, né, diante do rio e ele acha o rio muito sujo, enfim, ele vai assim lutando, né, com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele conhece, com aquilo que ele não conhece, com aquilo que ele ainda não tinha vivido, com aquilo que ele ainda não tinha experimentado. Aleluia, mas a palavra do Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia, essa palavra é para nós, né? Quantas vezes, até a gente que já está caminhando com o Senhor pela misericórdia dele, a gente precisa ainda de alguma vitória que a gente ainda não teve, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Tem coisa de Deus, tem bênção de Deus que a gente ainda não está desfrutando porque a gente não está clamando, né? O querer é uma coisa, o pedir é outra coisa. Agora o clamar é diferente. O clamar envolve jejum, envolve renúncia, envolve oração, envolve ousadia para fazer como essa menina fez. Aleluia, uma menina tão fragilizada, né? Que estava numa situação tão difícil, uma situação que, se a gente for analisar, uma situação que muitas vezes a gente se encontra, né? Uma situação que a gente está num momento que a gente pensa assim, e agora? Né? E agora? Olha só, uma menina presa. O que uma menina presa vai fazer?
como se diz, ela poderia desistir, né? Ela já estava presa, tão frágil, tão menina, né? Estava presa, mas e aí mesmo nessa prisão dela, mesmo ela sendo obrigada a estar num lugar, numa situação que ela não gostaria, ela decidiu. Ela decidiu ser bênção, ela decidiu glorificar o nome do Senhor, aleluia, ela decidiu falar que ela conhecia, glória a Deus, e disse esta sua senhora, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, independente das circunstâncias, independente do quanto esteja doendo, independente do quanto tempo esteja passando. Ah, tá, mas é que ele já tem 1 ano, tem 1 semana, tem 8 anos. Independente do tempo que tenha, Deus não mudou. Deus é o mesmo, Ele continua no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo numa situação difícil, adversa, uma situação que a gente não queira viver, que a gente não se imagine viver, né? Talvez hoje você esteja vivendo algo que há 8 anos atrás você jamais se imaginou viver. Talvez hoje você sinta dores no corpo, na alma, que você jamais imaginou viver na sua vida inteira. E aí? O que eu e você temos decidido? Nós temos decidido nos conformar com essa dor, nos conformar com este mundo, esse mundo que só julga, que só aponta, que só critica, que só diz coisas ruins. Será que a gente tem se conformado com esse mundo, com essa situação que a gente está vivendo? Né? A palavra do Senhor diz, não vos conformeis. Quantas vezes a gente tem visto, até mesmo quem conhece a palavra do Senhor conformado, sabe? Ah, não, isso é assim mesmo, tá bom assim mesmo. Não, a gente tem que entender que situações são momentâneas, né? E a gente tem que olhar para onde? A gente tem que olhar para o prêmio. A gente tem que olhar, porque a palavra do Senhor diz, né? Eis que venho sem demora, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quem falou isso não mente. Quem falou isso não é aquela pessoa que fala, me encontra na cidade 3 horas para a gente resolver, deu 5 horas da tarde, a pessoa nem aparece, nem te liga, não. Quem falou isso, a palavra dele não volta vazia, a palavra dele não é jogada ao vento. Pode confiar, ele está voltando com galardão, com presente, para dar a cada um segundo a sua obra. E ele ainda diz que limpará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, né? A gente precisa continuar firme. A gente precisa continuar constante, sempre abundante na obra do Senhor. A Bíblia não relata, mas imagina só, Naamã, quando ele volta e a menina vê ele limpo, a menina vê ele curado, vê ele bem. Imagina a esposa dele quando vê ele bem. Quem foi glorificado, quem foi reconhecido o nome do Senhor através dessa menina. E eu te convido igreja, te convido homem, te convido mulher, né? Muitas são as cargas, muitas são as aflições, mas muita é a misericórdia de Deus. Muito é o cuidado de Deus, muita é a bênção de Deus sem medida. Aleluia, sobre a nossa vida. Mesmo diante de uma situação adversa, contrária, a gente tem muito mais a agradecer. Muito mais a agradecer. Estamos chegando no final de 2020, nós já estamos em dezembro de 2020. Quanta coisa terrível aconteceu esse ano. Quantas pessoas nós perdemos. Pessoas queridas, pessoas que talvez nós nem podemos nos despedir delas. E aí? Estamos chegando no final do ano, vencendo com Cristo, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos poupado a nossa vida. Enquanto há vida, há esperança, se estamos aqui ainda, é porque Deus quer trabalhar através de nós. Que sejamos como essa menina, usadas por Deus em qualquer situação, diante de qualquer dor, diante de qualquer dificuldade, que a gente escolha falar das bênçãos, falar das maravilhas, falar daquilo que Deus tem feito, operado, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres sim. Em nome de Jesus, que caia por terra todo pensamento de olha como é que você ainda está. 8 anos, olha como é que você está. Que caia por terra esse pensamento.
né? Olha como é que eu estou melhor do que eu mereço, porque a misericórdia do meu Deus é grande. Tem profeta em Israel, tem mulher de Deus que mesmo chorando, que mesmo gemendo, está glorificando o nome do Senhor. Tem homem de Deus que continua sendo valente, clamando, buscando pela família. Aleluia, tem um pastor que não abre mão das ovelhas para o mundo, porque sabe que Deus tem um chamado para isso. Aleluia, tem um professor de escola dominical que prepara uma lição com carinho, com atenção, com zelo, mesmo sabendo que talvez vá um aluno só ou nenhum. Aleluia, tem profeta em Israel. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor ainda, continue falando aos nossos corações, e eu estou muito feliz com essa palavra. Como eu disse, essa palavra você tem falado comigo e tem me dado a oportunidade de compartilhar com você que está assistindo, ouvindo, né, esse vídeo. Vamos orar. Deus santo, Deus querido, Deus vivo, Deus de poder e glória, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de falar do teu amor, de falar da tua palavra, de falar da tua graça, do teu cuidado. Deus santo, Deus querido, abençoa cada um, meu Pai, que está ao alcance, Senhor, desse vídeo, Senhor. Deus amado, é bem verdade que a tua igreja enfrenta um momento novo, um momento que a gente nunca imaginou viver, mas é verdade também que o Senhor trabalha de várias formas, que o Senhor possa estar alcançando, que o teu Espírito Santo possa estar abraçando, aleluia, cada um que está, meu Pai, neste momento orando conosco, Senhor, que a tua palavra possa ser, meu Pai, ministrada, trabalhar e dar fruto em cada coração. Nos dá, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, a coragem, a unção, a ousadia desta menina de glorificar e exaltar o teu nome, de dizer que há profeta em Israel, de dizer que há um Deus que para ele não há nada impossível, de dizer que tem jeito sim, que tudo não está acabado, a situação não acabou, não é um ponto final. Aleluia, que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa cada um, abençoa cada família, Senhor. Toma os líderes, meu Pai, da tua igreja em toda a terra, Senhor, nas tuas mãos. Continua capacitando, encorajando, aleluia, os homens, mulheres de Deus, que a tua igreja continue marchando, Senhor. Firma, ó Deus, firma os nossos passos nos teus caminhos, Senhor, porque nós não temos outro bem além de ti. Para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Deus querido, Deus maravilhoso, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus, amém.